Ao longo da história da carreira na televisão de Roberto Gomes Bolanhos, o Chespirito, houveram 5 séries de TV que foram consideradas as mais relevantes nessa história. O Chaves, como vocês devem imaginar, o Chapolin, La Chicharra, Los Super Genios de la Mesa Quadrada e o programa Chespirito, que trazia histórias de vários personagens que ele criou, incluindo os próprios Chaves e Chapolin. Mas agora, pela primeira vez desde 1995, a gente tem uma série CH nova, uma série semanal, uma série bonita, uma série formosa, a série biográfica Chespirito Sem Querer Querendo. Estreou nesta quinta-feira na HBO Max e eu nunca estive tão feliz de estar vivo quanto eu estou hoje. Mas sem mais delongas, vamos começar a falar do episódio pelo que eu considero ter sido o ponto mais forte e mais impressionante, que pra mim é o elenco. Sério, coisa moderna de Chaves morre no elenco se não for uma escolha muito cuidadosa. É só você ver aquele Chaves brasileiro do SBT, ou as infinitas dublagens que vieram depois da clássica, uma mais impopular que a outra. No primeiro episódio a gente tem o foco em 2 personagens centrais, no Roberto Gomes Bolanhos, o Chespirito, e a Graciela Fernandes, que é a mãe dos filhos do Chespirito. A atriz que faz a Graciela, a Macarena Garcia, é muito boa, mas quem a gente tá acostumado mesmo a ver diariamente é o Chespirito. Então é aqui que a expectativa fica muito alta. E os caras conseguiram acertar não só uma, mas 2 performances incríveis pro Roberto. Primeiro com a atuação fenomenal do Pablo Cruz Guerreiro, como Chespirito em seus 40 e poucos anos. E depois a de Ivan Aragon, como o Chespirito mais jovem, ali na faixa dos 20 e pouco. E incrivelmente os dois são maravilhosos. Eu vejo os dois ali e os dois pra mim são o Roberto. É uma coisa incrível assim. Quando o Pablo ou o Ivan contam uma piada, você sente ali como se fosse uma piada que o Chespirito tá contando naquela época. É uma coisa de louco, assim. Mas o elenco de apoio dos personagens que ainda não entraram em foco não fica atrás também, não. E um dos destaques que eu queria dar é pro Miguel Islas, no papel de Ramon Valdez, e pra Andrea Nolli, como Angelines Fernandes. Eu não sei dizer se é semelhança física, caracterização, ou alguma combinação mágica dos dois, mas quando aparecem os dois juntos no aeroporto, era como ver o Ramon e a Angelines ali, vivos de novo. E um destaque muito especial nesse episódio inicial, e que já me deixou muito animado para ver a participação dele em episódios futuros, é do ator Juan Lecanda, no papel do Marcos Barragan, que no caso é o nome fictício que eles deram pro Carlos Villagrán, pra evitar aquele processinho, sabe? Como foi feito com a Florinda Mesa, que virou Margarita Ruiz. Mas o Villagrán do Juan Lecanda, cara, é como se eu estivesse vendo o próprio Carlos Villagrán dos anos 70 trazido para o presente. O cara tem aquele quê de desgraçado carismático que é Villagrán puro. O cara é introduzido com uma senhora chegando nele, pedindo autógrafo, e o Carlos responde cobrando 5 pesos. Daí, naquele climão, todo mundo na sala sem graça, ele diz que é brincadeira e dá o autógrafo de graça. É muito aquela marca específica de canalha que você não consegue odiar, tá ligado? Que eu acho que é o que o Carlos Villagrán fazia de melhor. Tipo, não importa os erros que o cara cometeu ao longo da carreira, você vê ele fazendo merda e você torce pra ele, sabe? É muito bom ver o Lecanda trazendo essa energia pro personagem. E eu mal posso esperar pra ver a parte da série que realmente começa as baguncinhas do Villagrán na história das séries. E falando nas séries, eu tenho que admirar aqui a coragem desse episódio inicial de focar na vida pessoal do Roberto. A gente tem uma alusão aqui e ali ao Chaves e ao Chapolin, figurinos, o chapéu do Chaves e tal. Mas a série dedica pouquíssimo tempo à vila e ao herói, aproveitando o máximo do tempo possível para contar justamente a história do Chespirito. O que eu acho que demonstra uma confiança foda pra caralho no produto, tá ligado?
Ia ser muito fácil jogar coisinha, jogar ceninha do Chaves no meio pra ir mantendo a atenção do fã casual, sabe? Mas essa é uma série que não precisa disso. E eu fico feliz de ver esse uso inteligente do tempo do episódio pra focar realmente em quem o Roberto era atrás das câmeras. A história em si eu tenho pouca coisa a falar, até porque foi um episódio mais introdutório pra colocar as peças na mesa e introduzir o Chespirito, redator de televisão. Mas uma decisão que me pegou, que eu não gostei muito, foi a de jogar todos os acontecimentos relevantes aos anos 70 para 1978. E sim, isso inclui a viagem para Acapulco. Como parte do Fórum Chaves, acompanhando de perto o trabalho que o Fórum e outras páginas de fãs fazem para explicar que Acapulco é um episódio de 77 e que a saga não tem nada a ver com saída de Villagrana nem nada do tipo, eu fico meio cansado de ver que a série escolheu jogar Acapulco para 78. É uma decisão que eu entendo do ponto de vista de fazer uma narrativa gostosa ali, de acompanhar e tal, onde as coisas importantes acontecem meio que perto uma da outra, mas sei lá, são anos dando murro em ponta de faca e desmentindo essa lenda urbana pra série chegar e usar a lenda urbana como ferramenta para facilitar a contagem da história. É algo que eu vou precisar de um tempo para me acostumar. Quanto ao assunto da dublagem, é um problema à parte que sinceramente daria para passar horas falando mal do trabalho absurdamente porco que foi feito aqui. A dublagem não foi feita num estúdio profissional brasileiro, e isso fica muito óbvio muito rápido. Se você puder, por favor, assista em espanhol para evitar dor de cabeça. Não é à toa que a série não tem card de dublagem no final. Se eu participasse de uma dublagem dessas, eu pediria para tirarem meu nome também. Dito isso, se você tem HBO Max ou não tiver HBO Max e puder ver de alguma outra maneira, tipo na conta de um amigo ou navegando mares suspeitos, eu deixo aqui a recomendação. Assistam Chespirito Sem Querer Querendo, independente dos problemas da dublagem ou da questão das datas ou de nome trocado, não importa. Põe lá em espanhol bonitinho para assistir legendado e aproveita uma versão dramatizada muito legal da história de um cara que criou o que deve ser o conteúdo humorístico que mais influenciou o Brasil na história. E eu espero que continue influenciando e que o nome do cara continue sendo conhecido por mais gerações daqui em diante. Meu nome é Riddle Snowcraft, esses foram meus 2 cruzados sobre a série do Chespirito, e espero que a gente se veja no episódio 2. Fica ligado, na parada já é. Fui!